Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Como era esperado, o presidente norte-americano Donald Trump sancionou hoje a sobretaxa sobre as importações de aço e alumínio. A decisão é unilateral e mais uma ofensiva do atual governo americano sobre as agendas multilaterais. Além de ter poder de provocar uma guerra comercial, os europeus já anunciaram sanções a produtos americanos que são exportados ao bloco e o Brasil reclama de prejuízos com a medida. O protecionismo americano começa a ganhar contornos de isolacionismo e nenhum apreço por decisões tomadas em conjunto pelos países nos vários acordos pelo mundo. A saída dos Estados Unidos da Conferência do Clima no ano passado coloca em risco boa parte do processo de redução do aquecimento global. Num teatro de populismo, Trump não economiza no roteiro do America First, ou seja, América Primeiro, nem em cenas ao lado de sindicatos e trabalhadores de siderúrgicas americanas, como fez hoje na assinatura da sobretaxação ao aço e ao alumínio. A pergunta que se faz é se democracias consolidadas como a americana resistem a populistas. E no programa de hoje você também vai saber das novas estimativas da safra de grãos no Brasil, dos lucros da Embraer e uma entrevista sobre o mercado de livros, que está em alta. O cenário econômico também está em alta e no ar. Internacional da Mulher, um estudo da Serasa Experian revela que 1/3 das empresas brasileiras tem mulheres como sócias majoritárias. Nossa repórter, a Vanessa Casalino, conversa conosco da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite, parabéns pelo dia. Conte-nos os detalhes da pesquisa. Obrigada, Piotto. Boa noite a todos. O universo é de 7 milhões de empresas. O levantamento mostra ainda que, se consideradas as empresas em que as mulheres detêm alguma participação acionária, esse percentual sobe para 42%. Outro dado apurado é o de que a maioria das empresas controladas por mulheres está há pouco tempo no mercado. Nesses casos, as sócias são jovens, adultas, com idades entre 26 e 45 anos. A maior parte pertence às classes C e D. E as mulheres se tornaram também mais empreendedoras. Nos últimos 3 anos, o aumento foi de 1 milhão. De acordo com a Serasa Experian, elas têm empreendido para aumentar o rendimento ou até mesmo por serem a principal fonte de renda da família. Já o grupo das microempreendedoras é o que costuma enfrentar as maiores dificuldades nos negócios. E entre as empresas com sócias do sexo feminino, de um modo geral, 12% estão no grupo chamado de Bom Caminho, com indicadores financeiros positivos e com tempo de existência acima de 10 anos, Piotto. Por isso, mas tá ok, né? Muito obrigado, Vanessa. E a Companhia Nacional de Abastecimento elevou a projeção da safra de grãos para este ano. Uma elevação pequena, mesmo assim nós estamos falando de um aumento na produção. Mesmo com uma redução se comparada com a do ano passado, na safra deste ano, porque o ano passado, vamos fazer só uma comparação rápida, foi uma super safra, bateu todos os recordes. Mesmo assim, a estimativa da Conab ainda projeta a segunda melhor safra da história, se confirmarem os números ao longo deste ano. Além de soja e milho, destaque para o crescimento da produção de algodão. Nós preparamos algumas telas, vamos lá. Safra em grãos agora, na safra 17/18, ou seja, termina agora deste ano. Um crescimento ali, nessa revisão da Conab, está ali, olha, 0,2% de alta. A projeção é de 226 milhões de toneladas de grãos. Para um comparativo, se a gente fizer ali olhando para do ano passado, que foi de 237,7 milhões de toneladas, é uma queda aproximadamente quase ali em torno de 5%, quase 5%. O que a gente tem destaque ali, além do algodão, a gente tem também a produção estimada de grãos, ou seja, especialmente de soja e de milho. Vamos lá. Soja, 113 milhões de toneladas, milho, 87 milhões e 300 mil toneladas. E algodão, que está ali em vermelho, um crescimento bastante importante, de 21,3% em relação ao ano passado. A safra de algodão deve chegar a 1 milhão e 900 mil toneladas. Essa é a safra que a Conab projeta para este ano.
O IBGE também divulgou hoje uma nova previsão da safra. No caso do IBGE, a colheita será um pouco menor do que nos números da Conab. O IBGE está projetando um pouco acima dos 5% em relação ao ano passado, uma quebra. Mesmo assim, o próprio IBGE reviu para baixo o tamanho da redução da safra, que antes estimava ser de 6%, ou seja, caiu de 6% por uma queda de 5,6% se comparado ao ano passado. Mesmo assim, o clima está ajudando. Talvez não vamos repetir os números do ano passado, mas serão números ainda muito bons. A Conab chama de a segunda melhor safra se os números se confirmarem, ou seja, ainda uma produção muito grande do agronegócio brasileiro. E a Petrobras conseguiu uma nova linha de crédito com um sindicato de 17 bancos. Esta é mais uma estratégia da empresa para tentar reduzir a dívida e manter os investimentos. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e nos conta os detalhes. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotr, muito obrigado, boa noite. É uma linha de crédito bilionária que a Petrobras conseguiu, que vai ajudar a aliviar um pouco as contas da empresa nos próximos anos. Ao todo, essa linha de crédito é de 4 bilhões 350 milhões de reais e vai ser disponibilizada pelo sindicato de 17 bancos. A linha de crédito fica disponível até março de 2023 e até fevereiro de 2023 a Petrobras pode fazer saques dessa linha de crédito. Ela não é obrigada a sacar tudo de uma vez, mas sacando apenas a quantia necessária naquele momento para cobrir suas despesas. Isso faz parte da estratégia que a Petrobras vem adotando para conseguir juros menores no longo prazo e, com isso, reduzir sua dívida. Tanto que, nesse caso da linha de crédito, os juros não estão fixados de uma forma completa. Os juros podem variar de acordo com o nível que a Petrobras vai conseguir nas agências internacionais de risco. Por exemplo, se o nível de investimento da Petrobras subir, os juros vão caindo e a Petrobras paga menos juros e vai pagar apenas da quantia que for necessária. Por exemplo, chegar a 2023 e a Petrobras não precisar de todos os recursos, ela devolve os recursos e não paga juros nenhum sobre a quantidade que foi fixada nesta linha de crédito. Com isso, a Petrobras consegue dívidas menores, reduz com isso a sua dívida total da companhia. A empresa também, nos últimos tempos, vem adotando a prática de vender ativos e, com isso, também reduzir suas despesas. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Só para fazer uma observação, dia desse a gente falava do índice de risco do Brasil e o Brasil foi rebaixado, como país foi rebaixado pelas agências de classificação de risco. A Embraer e outras grandes empresas têm uma classificação à parte, independente. Isso é feito por empresa, independentemente do país. Claro que influencia também, ainda mais sendo uma estatal, porque pode ter ali, na visão exterior hoje, ainda um certo risco de ingerência, o que está muito menor hoje do que foi no passado, mas enfim, o fato é que a Embraer e outras grandes empresas têm uma classificação de risco à parte. As agências de risco também fazem um estudo da empresa especialmente para saber qual a capacidade dela de pagamento de dívida. É isso que vai influenciar nesse valor de juros que vai pagar nesses empréstimos aí que o Maurício nos trouxe em detalhes. A fabricante brasileira de aeronaves Embraer fechou o ano de 2017 com lucro líquido de quase 800 milhões de reais, uma alta de 36% na comparação com o ano anterior. Ou seja, no ano cresceu 36%. Mas nos dados do quarto trimestre do ano passado, a fabricante de aviões teve uma queda próxima de 82% no lucro líquido na relação com 2016, com um pouco mais de 117 milhões de reais. Nesse período, a Embraer entregou 23 aeronaves comerciais e 50 executivas. E em todo o ano passado foram 101 aeronaves comerciais e 109 executivas. Sobre a possível união da companhia com a Boeing, que contemplaria a operação comercial da empresa de aviões civis, excluindo a área militar, que é estratégica, anunciada no ano passado, a Embraer informou que as negociações continuam em andamento, mas que uma eventual negociação estará sujeita à aprovação do governo brasileiro, dos órgãos reguladores nacionais e internacionais e das duas companhias. Ou seja, aí é só interesse comercial, mas tem a questão estratégica por parte do governo brasileiro. Vamos ver como fecharam as ações da Embraer hoje, diante do anúncio aí desses resultados do balanço da empresa. Hoje uma queda de 3,17% a R$ 20,75 por ação da Embraer. Evidentemente que os números, a queda do faturamento, do lucro líquido do quarto trimestre influenciou bastante nesse aspecto. E os juros ao consumidor e as empresas voltaram a subir depois de 14 meses de quedas consecutivas no levantamento feito pela Associação Nacional
de executivos de finanças, administração e contabilidade. Foram 6 modalidades de crédito pesquisadas. O estudo da ANEFAC ainda faz uma análise comparativa entre a taxa Selic e a taxa de juros ao consumidor num prazo mais longo. A constatação mostra uma Selic em queda e os juros dos bancos em alta. Vamos dar uma olhadinha. Está ali, ó, essa aí é a taxa média. A taxa Selic, na verdade é a tela anterior, daqui a pouco a gente mostra esse estudo da taxa Selic. Nós temos a média dos juros cobrados ao consumidor. Podemos voltar na tela anterior, por gentileza? Temos a tela anterior? Porque nós temos exatamente 2 estudos da ANEFAC. Um que pega o juro médio cobrado do consumidor, tanto do consumidor pessoa física como da pessoa jurídica, e depois esse estudo exatamente, especificamente sobre a comparação da Selic e a taxa de juros. Vamos lá, pessoa física agora, os dados são de fevereiro. Houve um aumento de 0,04 ponto percentual, ou seja, ao mês a taxa média para a pessoa física nos bancos é de 7,33% e ao ano chega a 133,7% ao ano. Não estou falando de média, porque aí tem uma série de outras coisas envolvidas. Mas a modalidade de crédito mais usada pelo consumidor é o cartão de crédito e esse está acima de 300%. Empresas, houve um aumento também de 0,02 ponto percentual, foi de 4, volta à tela anterior, foi de 4, temos a tela anterior, vamos lá, o pessoal da tela está com pressa hoje aqui, vamos devagar, 4,16%, ao ano 63,08%. Isso tudo é taxa média, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas tem um detalhe aí, a ANEFAC fez uma comparação no longo prazo. Se a gente pegar, por exemplo, quanto caiu a taxa Selic desde o final de 2016, quando começou aquele movimento de queda, até a última reunião do Comitê de Política Monetária. E a gente pegar a taxa de juros, a gente percebe que a taxa de juros caiu em algum momento subiu, a gente está vendo ali, mas a queda da Selic foi para menos da metade. O que a ANEFAC faz é uma comparação de um prazo ainda maior. Vai lá 2013 e termina agora em fevereiro. Vamos lá, nós temos esses dados na tela. A Selic é a taxa básica referencial de juros e a taxa de juros que está ali identificada, as duas verticais ali, nós estamos falando justamente do quê? Estamos falando especialmente de cobrança de taxa de juros pelos bancos. Em março de 2013, a taxa Selic estava em 7,25%. Os juros, na média, a pessoa física, 87,97%. Bom, isso lá em março de 2013. A taxa Selic subiu bastante, a taxa de juros também subiu, só que em fevereiro de 2018, depois de todo esse movimento de queda, a taxa Selic está em 6,75%, uma queda de meio ponto percentual. A taxa de juros está em 133%, subiu 45 pontos percentuais. Os bancos que antes reclamavam da alta da taxa Selic para manter os juros altos, não tem esse argumento mais, porque a taxa Selic caiu, mas os juros dos bancos continuam altos. Os bancos precisam explicar isso melhor. Não dá para colocar toda a culpa na dívida que o governo tem, na questão fiscal do governo. Toda a culpa lá não dá, né? E daqui a pouco os números do mercado financeiro, num dia de queda que teve desempenho ruim das siderúrgicas brasileiras. Hoje o governo norte-americano anunciou a sobretaxa, na verdade sancionou a sobretaxa para as importações de aço e alumínio. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Dia de Bovespa em queda, influenciado também pela decisão do governo americano de Donald Trump de impor uma sobretaxa às importações de aço e alumínio. Para o aço, a sobretaxa é de 25%, para o alumínio, 10%. O Brasil exporta ambos os metais para o mercado americano e isso cria embaraços na relação comercial entre os dois países. A medida unilateral do governo americano foi sancionada hoje e entra em vigor em 15 dias. Por enquanto, apenas o México e o Canadá estão excluídos das novas alíquotas de importação, porque ainda negociam o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Aliados militares americanos, segundo o presidente Donald Trump, também podem ser beneficiados com a exclusão da sobretaxa. Ou seja, tem uma questão de interesse ali, de vários outros aspectos. Não é apenas a questão econômica. Bom, vamos então ver como se comportaram as ações das siderúrgicas brasileiras negociadas aqui na B3. Hoje a gente viu ali CSN, Gerdau e Usiminas, todas caíram. A CSN foi uma das maiores baixas, inclusive, de 5,08%.
a Gerdau de 2,56% e a Uzi Minas de 2,13%. Não compôs os 5 maiores baixas, mas também operou no negativo, justamente porque são empresas exportadoras de aço laminado, por exemplo, para os Estados Unidos e que terão ali uma sobretaxa para poder exportar aos Estados Unidos. Isso tudo influenciou no Ibovespa, a gente vê ali, olha, o Ibovespa começou em alta hoje, mas depois, durante todo o dia, praticamente ficou em baixa, uma queda de 0,58% no final do dia, 84.984 pontos. E o dólar comercial, para encerrar as informações de mercado, nós temos ali uma alta de 0,64% a R$ 3,26. O ano começou bem para o varejo de livros. De acordo com o relatório divulgado pela Nielsen, em parceria com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o faturamento com a venda de livros nas 4 primeiras semanas do ano cresceu mais de 14% na comparação com o igual período de 2017. Em números absolutos, foram vendidos mais de 4 milhões de exemplares. Para falar desse mercado, eu converso com Ismael Borges, gestor da Nielsen Bookscan Brasil. Ismael, boa noite. Muito boa noite. Aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nós temos escola no começo do ano, isso influencia também, mas não é só isso, Não, né? não é nada disso, porque na verdade a gente está comparando o mesmo período. Então, no ano passado também tivemos escola, então é um crescimento realmente verdadeiro. E na verdade essa recuperação, ela começou a se desenhar no ano passado, porque o ano passado foi o primeiro ano dos últimos 3 anos que o mercado assistiu um crescimento. A crise que nós tivemos na economia nos anos de 2014, 15 e até 16 também influenciou esse mercado. A gente teve quedas expressivas em 2015 de -8%, em 2016 de 9%, e no ano passado, 2017, a gente começou a assistir essa recuperação, que foi de 3,2%, isso já descontando a inflação. Então, a recuperação, nós estamos falando de 3 anos seguidos de queda, então foi 14, 15 e 16. 15 e 16. Que então, as pessoas normalmente olham para o PIB de 2015 e 2016 como os 2 anos de crise, mas 14 já tinha sido ruim, né? Sim, perfeito. Para vários outros setores também, inclusive vários, de livros. Inclusive para o livro, comparado com 2013, foi realmente uma queda bastante expressiva também. Essa recuperação no começo do ano, claro que nós tivemos um crescimento em relação ao ano passado, que já teve crescimento, ou seja, já teve uma recuperação. Eu estou vendo uma melhora em vários outros aspectos. Essa recuperação aconteceu em algum setor específico, algum tema específico de livro? Vamos pensar em 2017, que responde um pouco disso também. Em 2017, a crise ela bate sobre os livros de forma diferente. Então, os livros mais ligados a interesse geral, a gente pode dividir então em dois grandes universos, interesse geral e aqueles que são para formação acadêmica e didática. Esse livro primeiro... de escola e também os livros científicos, técnicos e profissionais, que são aqueles para a universidade, para concurso e coisas desse gênero. Aquele primeiro grupo, que é uma leitura mais ligada a entretenimento, cultura, lazer, que é uma leitura eletiva, na verdade, por escolha própria, ela foi mais abalada. Essa segunda categoria, como eu citei, não. Ela, inclusive, teve um desempenho acima da média durante o ano de 2017. Mas esse não foi o único fator que fez com que esse crescimento que a gente teve em 2017 possa ser considerado bastante vigoroso. Eu posso citar outros, por exemplo. Nos anos anteriores, mesmo durante a crise, a gente teve, no mercado do livro, fenômenos como o livro de colorir, que... muitos estudos consideram... Que foi uma febre, inclusive. Foi uma febre, foi uma venda incremental para o mercado. Digamos que no ano de 2015, o buraco poderia ser muito maior, mas o livro de colorir, no momento, inclusive, muito bem-vindo, salvou o mercado em 2015. Salvou não, né? Ficou menos pior do que poderia ser. Mas veio para puxar para cima e não para baixo as vendas. E esse ano, o que parece ser uma má notícia, no caso 2017, ao não termos livros de colorir, a gente fechou bem. Isso mostra que o mercado está menos dependente de fenômenos espetaculares como isso. Então, é uma má notícia, não tivemos, que na verdade mostra que a pujança do mercado ela sobrevive sozinha. E outros aspectos, então, a gente teve esse bom crescimento nos mercados ligados à formação acadêmica, que são as pessoas, então, interessadas no autodesenvolvimento. E a gente vê também particularidades, como o mercado online crescendo mais que as lojas físicas. Mercado online? Sim. As lojas online, elas apresentam um fator de crescimento ou uma variação positiva melhor que as lojas físicas. E aí, outros aspectos que a gente assiste, 2017 foi um ano muito marcado por promoção. Então, as lojas se deram muito desconto como um método para chamar mais gente. Então, são muitos fatores. Para fazer voltar o cliente.
Essa questão do livro de formação, seja para escola ou formação profissional, informação profissional, tem uma lateralidade importante, porque o ano passado todo eu vi vários aqui analistas de gestão de profissão, de gestão profissional, ou seja, de RH, dizendo que as pessoas precisam estudar mais, se preparar para novas habilidades, porque o mercado vai exigir quando a gente tiver um reaquecimento do mercado de trabalho. Uma coisa está ligada à outra. Perfeito. Está muito evidente. Exato. Isso, né? Quando você desdobra esses gêneros e você assiste aqueles livros que são mais voltados para autodesenvolvimento, então, gestão financeira, gestão de carreiras, esses gêneros crescem ainda mais. À medida que você granula, você percebe as pessoas mais interessadas nesse tipo de leitura, além daquelas que são só para o lazer. E livro de autoajuda, que já foi um fenômeno também, isso ainda é importante? Vamos pensar nessa autoajuda nessas duas linhas. Tem a autoajuda mais ligada a métodos mais a sentimento. Emocionais? Esse gênero está estabilizado. Mas a autoajuda profissional, vem crescendo bastante. Essa autoajuda tem que se esforçar, tem suor envolvido. Perfeito. A outra é esperar que o mundo conspire a seu favor, alguma coisa assim. Exato. Né? Perfeito, isso. No grande bolo, então, dos livros de desenvolvimento pessoal, você vê um crescimento, mas uma outra curiosidade é que o livro de concurso caiu. E a gente sabe por quê, né? Menos concurso, menos vagas ofertadas, e foi um gênero que puxou todo mundo para baixo. E é todo um esforço para diminuir o tamanho do Estado, então provavelmente teremos cada vez menos concursos. Aparentemente, o mercado do livro percebeu o que está acontecendo e realmente as vendas caíram bastante nesse setor. Ismael, rapidamente uma última pergunta. Eu tenho um crescimento muito importante no começo do ano, porque eu tenho também um reforço das escolas. Esse livro vende muito nessa época do ano. Ao longo do ano, eu também tenho picos de alta por alguma razão? Acreditamos que sim, porque eu posso até te adiantar que temos aqui o número do primeiro período, mas eu já tenho o segundo período, que apresenta o mesmo fator de crescimento, e com esses dois números a gente já pode supor que no final do ano a gente vai assistir a essa mesma linha, a não ser que um fenômeno muito diferente aconteça no meio do caminho. É um ano que tem bastante interferência macroeconômica, mas é de se supor que crescendo, assim como estamos com 2 dígitos, a gente vai conseguir segurar pelo menos um crescimento positivo até o final do ano. Ismael, obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Sempre às ordens. Bom, e antes de terminar o programa de hoje, um evento que chama atenção para a questão do gênero no Dia Internacional das Mulheres. A B3, aqui em São Paulo, participou pela segunda vez, ao lado de outras 60 bolsas de valores do mundo, do tradicional toque de campainha para a igualdade de gênero, num alerta e promoção de debates em torno da sensibilização para o papel que o setor privado pode desempenhar na promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, no mercado e na comunidade. O evento é uma iniciativa liderada pela ONU, pela Sustainable Stock Exchange, ou seja, bolsas de valores pela sustentabilidade, ou seja, e o Pacto Global, ONU Mulheres e também a Corporação Financeira Internacional. O cenário econômico termina aqui o toque de campainha, que é tradicional na Bolsa, quando uma empresa lança suas ações, se abre para o mercado, ou seja, com o capital aberto, abre o capital, e aí, evidentemente, esse aspecto também é usado para outras cerimônias aqui da Bolsa, como esse pela igualdade de gênero, e a observação maior por parte das empresas do setor privado de como elas podem melhorar exatamente a absorção da mulher em todas as posições da empresa. Há problemas ainda com relação à renda da mulher, que é menor na média, das mulheres negras ainda menor do que das mulheres na média, e também a ascensão de mulheres a cargos executivos, que também ainda é menor do que em relação aos homens. Bom, o cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.